Oi, crianças, tudo bem? Conforme a gente prometeu, a gente está aqui de novo, contando histórias com a pastora Moema, para continuar a nossa história do Samuelito. Vocês lembram onde nós paramos na nossa história, crianças? Lembram? Vamos ver aqui se o Del... Del? Cadê o Del? 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 Uai, o Del falou que hoje... Del, você me assustou, Del. Você estava escondendo de mim, Del? Eu não. Não, né? Então onde você estava? Fui no banheiro, tia mãe. Ô, Del, você lembra onde a nossa história parou? Lembra não, Del? Não. Conta tudo de novo, tia Moema. Não, Del, de novo não. Você lembra sim, você tá brincando com a tia Moema. Já sei. O Samuelito não sabia se contava pro pai dele ou não. Ah, você lembra? É mesmo, crianças. Vocês lembram que o Samuelito viu aquele casal que veio para pegar aquela senhora bondosa, lembra? E vocês lembram também que ela entrou no carro deles. Sabe quem que era aquele casal? Era um casal de missionários. E aí então, o Samuelito, ele resolveu voltar para casa. Mas ele foi pensando sobre todas aquelas coisas que aquela mulher tinha falado para ele. E ele ficou pensando, eu vou contar para o papacito e para a mamacita ou não? Né? E se o papacito ficar bravo? Ah, mas eu acho que eu nem vou ver aquela senhora de novo. Então, eu acho que eu não preciso contar para ele. Mas será que é verdade? Será que existe o céu mesmo? Será? Será que quando a gente morrer, eu morrer, o meu pai morrer, será que a gente pode ir para o céu? Será que o cego pode ir para o céu? E lá ele vai enxergar tudo. E então ele foi pensando todas aquelas coisas lá. E chegou um ponto do caminho, crianças, que o Samuelito, ele saiu daquele caminho principal e foi por uma estradinha bem estreita e bem íngreme. Você sabe o que é íngreme, criança? Você sabe o que é íngreme, Del? Eu não. Não? Ah, eu vou contar para vocês. Um caminho íngreme é assim, um caminho que tem uma subida muito grande. Então o Samuelito foi por lá e de longe assim ele começou a ver então a sua casa. A sua casa era uma cabana, crianças, de tijolos assim, coberta de palha por cima, sabe? O telhado era de palha, crianças. E finalmente, depois de muito caminhar, o Samuelito chegou em casa. E quando ele chegou em casa, crianças, já estavam todos sentados à mesa esperando ele para o jantar. Aí o papai dele falou assim, estava esperando o meu muchacho para jantar. Os homens têm que sentar juntos para jantar, não é verdade? O Samuelito falou assim, sim, sim. Crianças, eram assim que se fala o sim no espanhol. Por isso que o Samuelito respondeu assim, sim, sim. Sabia, Del? Sim. Olha só, crianças. Então ele chegou, né? Lavou ali as mãos, né, criança? Muito bem lavadas. E ele sentou então à mesa junto com seu pai para poder jantar. E estava lá toda a sua família, a mamacita e também a sua irmãzinha, a Carmesita. E aí a mamacita tinha preparado umas tortilhas e ela foi arrumando ali um prato de feijão para o Samuelito. E ela perguntou, e aí, muchacho, quanto foi, Nino, que você ganhou hoje? Aí ele falou assim, você vai gostar, mamacita. Eu ganhei um bom dinheiro. Logo que eu jantar, eu mostro para a senhora. Então, crianças,
eles comeram, né? E aproveitaram ali junto aquele jantar em família. Depois a mamacita tirou tudo da mesa, fez ali a limpeza. E o Samuelito então começou a tirar as moedas, né, do bolso. E a Carmesita começou a juntar aquelas moedinhas lá, crianças. E o papacito do Samuelito falou assim: muito bem, muchacho, você ganhou um bom dinheiro. Logo vamos poder mandar você para a escola. E esse dinheiro, crianças, ele era guardado, não é verdade? Então, crianças, depois que passou o tempo, a Carmesita foi dormir. Aí o papai e a mamãe sentaram com o Samuelito lá na porta e ficaram olhando lá para o céu. E aí eles ficaram conversando. E o papacito do Samuelito falou assim: nós não podemos demorar de te mandar para a escola, Samuelito, porque você já tem 9 anos. E se demorar muito, você vai ficar muito velho para poder ir para a escola. Então não podemos demorar. Aí ele falou assim: mas eu estou trabalhando duro. Você também está trabalhando duro. E com a ajuda da sua irmã, nós vamos conseguir. Aí ele falou assim: amanhã eu vou para vender os porcos. E se eu conseguir um bom lucro nos porcos, eu acredito que você já vai poder ir para a escola. E você vai sair com a sua irmã para achar os lagartos e vendê-los. Você viu que lagarto, tia Moema? Pois é. Eu vou te mostrar depois, tá, Del? Eles caçavam lagarto. O Samuelito e a Carmesita, a irmãzinha dele. Então, crianças, eles ficaram ali e o Samuelito ficou pensando: será que eu devia contar pro papacito sobre a missionária? Mas aí, antes que ele falasse qualquer coisa, a mamãe dele falou assim: já tá muito tarde, amanhã todos têm que acordar muito cedo. Vamos dormir. E aí, então, cada um enfiou lá debaixo do seu cobertor, lá na sua cama, e se enrolou no cobertor, criança, e foram dormir. Aí o Samuelito esperou um pouco, e quando ele ouviu que o pai dele estava dormindo, o pai dele estava fazendo um barulho de uma respiração. Pois é, Del, roncava. Desse jeito, Del, foi isso mesmo. Ele ouviu o ronco do papacito e falou: papacito já tá dormindo, bem profundo. Aí, de repente, ele ouviu que a respiração da mamacita também estava bem profunda. Ela não fazia tanto barulho igual o papacito. Mas aí, ele pegou, crianças, ele se enrolou ali, se embrulhou com um chale e ele foi de novo lá para a porta. E aí lá ele ficou pensando sobre muitas coisas. Sobre o dia que ele teria o dinheiro para ir para a escola, para aprender muita coisa. E ele ficou pensando principalmente em tudo aquilo que aquela mulher tinha falado para ele. Aí ele olhou para o céu, ele pensou mais uma vez: será que um dia nós podemos ir para lá? Será que um dia o cego pode ir para lá e pode ver? Aí ele pensou, mas chegou um ponto que ele falou assim: eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou acordar muito cedo. Então ele foi para sua cama, né? Tava bem o friozinho, ele se cobriu com o cobertor e dormiu bem gostoso. Quando foi no outro dia, crianças, de repente bate um clarãozinho assim na janela, é o sol dizendo assim para a vila: ó, o dia chegou. E aí então a mamacita fala: Samuelito, tá na hora de lanchar. Seu pai já saiu para vender os porcos.
se lava primeiro e depois vem, Samuelito, para comer. Aí o Samuelito foi comer aquele lanche bem gostoso que a mamacita tinha preparado. Aí eles ficaram conversando e aí a mamacita dele disse assim, o papai saiu bem cedo para vender os porcos e tal. Aí o Samuelito, ele ficou lembrando, porque um dia, crianças, ele tinha saído com o papacito para vender os porcos. E ele riu muito, crianças. Ele achou muito engraçada aquela situação, porque o papacito amarrava assim as cordas nos pés dos porcos. Já pensou? Os porcos ficavam amarrados dela. Aí ele amarrava e saía puxando os porcos, e às vezes ele empurrava os porcos assim com uma bota pesada. E aí os porcos, teve uma hora, criança, que os porcos enroscaram assim a corda nas pernas do papai do Samuelito, e ele ficou tentando desenroscar e chutava os porcos, e o Samuelito ria, né? E ele não pensava, crianças, que o papacito estava sendo mal com os porcos. Não, ele não se importava, porque para ele os porcos, não importava o sofrimento dos porcos, porque eles valiam só o dinheiro que eles eram vendidos. Então eles não se importavam com o sofrimento dos porcos. E de repente o papacito puxava eles e tal, e aí o Samuelito ria e achava muito engraçado. Mas sabe o que é que acontece, crianças? Deus não se agrada de quando nós maltratamos os animais, sabia? O Samuelito ainda não sabia, Del, que não podia maltratar os animais. Eu tenho um cachorrinho e eu cuido muito dele, tia Moema. Ai, que legal, Del. Eu garanto que as crianças que estão nos ouvindo também cuidam muito bem dos animais, não é? Mas sabe por que é, crianças? O papacito do Samuelito, e nem o Samuelito sabia que aquilo não era legal, né? Fazer os porcos sofrerem. Mas aí o Samuelito, de repente, ele pensou, nossa, não posso demorar mais. Eu e a Camecita temos que ir, né, para caçar os lagartos e vender os lagartos. E naquele dia, crianças, eles fizeram uma boa caça. E eles conseguiram pegar, sabe quantos lagartos? Quantos? 4, Del, ó. 4 lagartos, crianças. Eu não consigo pegar uma lagartixa. É isso mesmo, crianças. O Del diz que não consegue pegar uma lagartixa. Mas o Samuelito, ele conseguiu, com a irmãzinha dele, pegar 4 lagartos. Olha só, sabe que eles achavam que o lagarto dava um prato delicioso, crianças? Ah, você gostaria de comer um lagarto desse? Gostaria, Del, de comer um lagarto desse? E se for de graça, Del? E se for de graça? Nem de graça o Del quer comer o lagarto, gente. Olha só, aí eles foram para a estrada para poder vender o lagarto. E eles levantavam assim o lagarto, tá vendo? Levantavam para as pessoas poderem ver. De repente, crianças, eles avistaram um carro. E nesse carro tinha 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Isso, 3 pessoas. Aí, quando aquele carro foi se aproximando, a Carmesita ficou toda animada. Ela pensou, olha, um freguês para comprar um lagarto. Que legal! Aí, crianças, a Carmesita foi aproximando do carro e o Samuelito, ele já viu quem estava dentro daquele carro. Ah, sabe quem estava dentro daquele carro? O casal de missionários e aquela mulher que tinha contado história para ele, do livro Sem Palavra e Sem Figura. O Samuelito fez de conta que não tinha visto. De repente o carro para lá na frente, a Carmesita, ó, corre lá para tentar vender os lagartos. Aí aquela senhora, ela desce e ela chama então o Samuelito. E o Samuelito aproxima dela.
o Samuelito aproxima dela, criança. E sabe o que acontece, crianças? Olha só, ela conta de novo aquela historinha para ele, do livro que não tem nem figura e nem palavras. E dessa vez, a Carmesita também ouviu a história, crianças. E o que acontece é o seguinte, e dessa vez, o Samuelito contou a história de novo para ela, porque não tinha ninguém para impedir. Aí, aquela missionária, ela foi embora. E o Samuelito e a Carmesita ficaram lá. E eles conseguiram fazer uma boa venda. Eles venderam 3 lagartos. E ainda levaram um de volta para fazer uma boa comida. Aí, crianças, ele pensou assim, vou ter que contar para os meus papacitos hoje, porque essa Nina não vai segurar, não vai guardar segredo. Então eu vou ter que contar para os meus papacitos. E ele falou assim, não dá tempo nem de pensar no que a missionária falou hoje. Eu preciso correr para casa, porque eu tenho que, ainda que ir para o ponto de ônibus. Aí ele foi para casa correndo, ele chegou em casa, crianças. A mamacita arrumou um lanche rapidinho para ele e ele pôs pegou a caixa de sapato, pegou o lanchinho e foi de novo pro ponto de ônibus. E ele só voltou o dia, já quase acabando o dia, crianças. E aí, ele tinha trazido novamente um bom dinheiro. E eles depositavam, então, o dinheiro em um vaso. Todas as vezes que eles ganhavam aquele dinheiro, ele depositava num vaso. E era já quase noite, assim o sol estava se pondo lá atrás da casinha. E aí o Samuelito falou, tem que correr para chegar em casa antes de anoitecer. E quando ele chegou, então, eles colocaram o dinheiro no vaso e ele foi conversar e ele percebeu que a sua mãe estava meio estranha, né? Eles comeram e tudo, e ele percebeu, tinha alguma coisa. A Carmesita estava como que estava fugindo dele, sabia? Vocês acham que era por que a Carmesita tá fugindo dele? Mas por quê? Você desconfia, Del, por que a Carmesita tava fugindo do Samuelito? Eu desconfio. O que você acha que é, Del? Será que ela contou o segredo dele? Eu acho que contou. Crianças, será que contou o segredo dele? Crianças, a mamacita tava assim com a cara séria. E aí, quando a Carmesita foi dormir, crianças, a mamacita foi conversar então com ele. E ela perguntou, Nino, conta pra mamacita. A sua irmã diz que você ficou conversando com a mulher e ela não para de falar nisso, de um livrinho que ela te mostrou. E ela fala que você já tinha conversado com essa mulher antes e que ela já tinha te mostrado o livrinho antes. Que mulher é essa? Aí ele pegou e falou assim, mamacita. E ele começou a contar, né, daquela mulher. É uma mulher muito bondosa. E ela contou, mamacita, que Deus mandou o seu filho Jesus para nos salvar, para nos levar para um lugar muito bonito, que é o céu. Que a gente pode ir para o céu se a gente receber Jesus. E que a gente pode se tornar filho de Deus. Ela falou assim, como que você parou para ouvir essa mulher? Samuelito, você não podia parar para ouvir essa mulher. Ela ficou brava. Ficou muito brava, muito brava, muito brava. E aí, sabe o que aconteceu? Ela falava tão alto que o Samuelito teve que calar. Ela falava alto e tal. E
o Samuelito teve que parar, crianças. E ele sentou, ficou quietinho, esperando a mamacita acalmar. E ela falando, você não pode ficar ouvindo. Essa mulher é muito má, Samuelito. Ela é essa evangelista. E você não pode, você vai me prometer, Samuelito, que você não vai mais encontrar com essa mulher. Crianças, o Samuelito não prometeu, mas a mamãe dele fez de conta que não viu, sabia? E aí ele ficou quietinho lá até a mamãe dele ficar mais calma. E aí, então a mamãe chamou ele e falou para ele assim, Samuelito, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou contar nada pro seu pai que você viu essa mulher. Mas você vai me prometer, Samuelito. Você vai me prometer que você não vai encontrar de novo com ela. Tá certo? E aí, crianças, o Samuelito, ele ficou pensando, ele foi dormir naquela noite, pensando, mas ele pensou assim, a minha mãe, ela pode controlar, ela pode me proibir de ver ela, mas ela não pode ver meus pensamentos. Eu acho que aquela mulher não era má. Eu acho que ela tinha alguma coisa que me parece que aquela história é verdadeira. Eu acho que aquela história é verdadeira. Legal, né, crianças? Muito legal. Aí quando foi no outro dia, crianças, levantou cedo, o Samuelito foi tomar novamente o café e a mamãe falou assim, ó Samuelito, vamos fazer o que a gente combinou ontem. E o que ele disse, tia mãe? Você não vai... Ela falou, eu não vou contar pro papacito se você não encontrar de novo com aquela mulher. E o que ele falou? Ele não falou nada, ele ficou caladinho, mas ele ficou pensando assim, pelo menos a minha mãe não pode ver que eu penso que ela não é má. Ela parece ser muito bondosa e ela parece ser uma boa pessoa. Mas sabe o que aconteceu, crianças? O papai do Samuelito começou a demorar para voltar. E a mamacita dele falou assim, eu tô sentindo algo estranho aqui dentro. Estou preocupado com seu papacito. Acho que aconteceu algo de errado. E deu meio-dia e o papacito ainda não tinha voltado. Crianças, será que a mamãe dele tinha razão? E será que o papacito dele, aconteceu alguma coisa com o papacito dele? Não, tia Moema. Eles ficaram lá esperando o papacito. Será que aconteceu alguma coisa com o papacito dele? Por que ele estava demorando, tia Moema? Que preocupação. O que será que foi que aconteceu? Por que será que ele está demorando? Será que é porque não conseguiu vender os porcos? Será que aconteceu alguma coisa? Vocês vão saber, crianças, no nosso próximo encontro. Tá bom, crianças? Tia Moema, de novo! Olha, crianças, e para não ficar muito distante para vocês, e para não deixar o domingo de vocês sem mais uma parte da nossa história, nós vamos também contar nossa história no domingo, tá certo? E vocês poderão, então, acessar a nossa história no domingo, tá bom? Tá bom. Beijo pra vocês. Agora nós vamos cantar a nossa musiquinha, tá bom, Del? Uhum. Olha só. Quem lembra da nossa musiquinha? Eu lembro. Olha, lembram da tia Lubna? Oi, Del. Oi, Del. Oi, tia Lu. Aí. Canta conosco. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou.
a vida eterna ganhei. Muito bem, crianças. Vamos orar agora? Vamos todos juntos agradecendo ao Papai do Céu? Vamos, Del. Vamos! Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor por nós, que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada criança, Senhor, que está vendo esse vídeo. Senhor, que elas possam entender o amor de Jesus, ó Deus, por suas vidas, ó Deus, por suas famílias. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém! Tchau. Tchau, crianças. Até a próxima. Ó o Del dando tchau, crianças.